que só Deus e eu sei o quanto eu odeio CLT. Eu não gosto do sistema CLT e todas as vezes que eu tiver a oportunidade de dizer que ele não presta, eu vou dizer. Gente, eu não quero trabalhar de CLT. Ah, mas cadê os jovens desses Brasil? Eu nem quero trabalhar de CLT, meu. Ninguém vai me obrigar, não. Meu medo é ser CLT e eu não quero mais. Ter chefe, cumprir horário, precisar bater ponto. A lista de reclamações dos jovens sobre a carteira assinada é longa. Das coisas que eu mais odeio em trabalhar como CLT, o que eu mais odeio é que o nosso tempo nunca é nosso. Tipo assim, você pensa, é só trabalhar 9 horas por dia. 9 horas por dia você tá lá no escritório, né? Fora as 2 horas de transporte público pra ir pra voltar. Mas o principal motivo mesmo tem a ver com a remuneração. O sistema me mostra que as pessoas trabalham muito pra ganhar pouquíssimo. Ser CLT tá uma humilhação. Você entra pra ver as vagas, sinceramente, os caras querem pagar R$2.000 com o ensino superior completo. O ensino superior é o novo ensino médio. E 2.000, assim, gente, bruto, tá? Não é nem líquido, é bruto. De 1.800 a 2.000, bruto. Ainda que o país tenha um recorde de 39 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada, a insatisfação anda crescendo. Na internet, por exemplo, nas conversas entre jovens, a tendência é rejeitar aquilo que antes era sinônimo de estabilidade e de segurança. Essas crianças e jovens cresceram sem os pais por perto, porque eles estavam ali sempre muito atarefados com o trabalho, sem tempo para si mesmos e para a família. Para esses jovens, o emprego com carteira assinada virou aí um sinônimo de perrengue. Bom, não é novidade para ninguém que a informalidade num país como o Brasil está longe de ser novidade. Antes, no geral, muita gente era empurrada para essa informalidade ou por falta de qualificação ou como consequência de crises econômicas. A diferença é que agora, ser autônomo também pode ser uma escolha e não só dos mais jovens. Hoje a maior vantagem é o salário, né? O salário de quem é autônomo é muito maior do que CLT por causa de toda a burocracia. Outra vantagem é tu não ter um chefe em cima de ti e tu não ter que estar ouvindo coisas, né? Então, eu trabalho já por conta há 13 anos, então eu não tenho que estar ouvindo, ficar triste porque o chefe te xingou. É autonomia no horário de trabalho, na carga horária, tu escolhe a hora que quer trabalhar, quando trabalhar. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a rejeição à CLT. O que explica uma tendência entre setores da sociedade de buscar regimes de trabalho diferentes daqueles com carteira assinada e como as redes sociais amplificam esse descontentamento com modelos tradicionais de contratação. Eu falo com Caroline Leite, diretora e roteirista da série Viração, Novos Empreendedores, que vai ao ar na Globo News. E com o antropólogo Wagner Guilherme Alves da Silva, pesquisador do Deep Lab University College Dublin, onde ele estuda transformações no mundo do trabalho. Segunda-feira, 2 de junho. Caroline, como é que surgiu a ideia de fazer a série? Eu acho que hoje em dia, né, já há alguns anos, todo mundo vem falando muito sobre a questão do trabalho, né, de forma geral. Uma discussão aí sobre modelo de trabalho, sobre carga horária, trabalho remoto, trabalho híbrido, principalmente depois da pandemia, né? E a gente tem notado também muito um crescimento desse discurso sobre empreendedorismo, né? Cada vez mais pessoas se colocando como empreendedores. A nossa ideia era tentar entender o que motiva essas pessoas a empreender e qual a diferença entre elas e aquelas pessoas que sempre se viraram, né? Para poder pagar as contas e para poder tocar as suas vidas, né? Por isso o nome viração é um termo que é muito usado, inclusive, na sociologia, quando se discute mercado de trabalho e modelos de trabalho. Se virologia e viração é um pouco do bico, né? Do antigo do bico, de fazer um pouco de tudo. Então, qual é a diferença dessas pessoas que eram os antigos informais, né? Para essas agora que se veem como empreendedoras? Civirologia é um termo interessante, só lembrando, reforçando aqui que a série leva o nome de Viração, Novos Empreendedores. Bom, nos 3 episódios da série, vocês mostram diversos casos de gente que saiu da CLT e foi para a vida de autônomo, tem diarista, vendedor, cozinheira, tem barbeiro, motoboy, por aí vai. O que une essas pessoas? O que há de comum entre elas?
Olha, principalmente as motivações, né, para elas terem buscado esse tipo de trabalho. E as principais motivações são a gestão do tempo. Então, assim, mesmo que elas trabalhem, às vezes, muitas horas por dia, elas ressaltam muito nas falas, e foi o que a gente também pôde ver na rotina delas, que a gente acompanhou, que elas decidem, né, sobre esse tempo. Elas decidem se num dia elas vão trabalhar 3 horas, 10 horas, 12 horas, ou se elas não vão trabalhar, porque elas têm que fazer alguma coisa, ou simplesmente porque elas não querem trabalhar naquele dia, que não é necessariamente um sábado ou domingo, né? Pode ser uma terça-feira. Eu tenho mais tempo para mim, tenho mais tempo para ficar com a minha família, ter que ir numa reunião da escola, num horário comercial, então já consigo, e eu ganho bem mais, entendeu? Porque esse CLT... ter ali, cumprir um horário. Então, para mim, a flexibilidade é bem melhor, entendeu? Outro motivo muito importante, assim, que todas elas colocam muito, é a questão dos ganhos financeiros, do salário, né? Que, na realidade, elas não têm um salário fixo, é um salário variável aí, mas que elas conseguem ganhar, geralmente, muito mais do que num trabalho com carteira assinada. Como motoboy, geralmente, eu não sei como está agora, mas na época que eu trabalhava, eu tirava em torno de uns 2 mil por mês. Agora, já na autônomo, eu tiro em torno de 5 a 8 mil por mês. Me passou aqui o caso da Rafaela, né? Ela diz que virou diarista, a Rafaela de Oliveira, ela virou diarista para conseguir pagar escola e médicos particulares. Eu quero te ouvir sobre as prioridades de quem vocês ouviram para fazer a série. Você citou né? Essas duas, gestão do tempo e mais dinheiro. No caso da Rafaela, também tem mais dinheiro, mas as prioridades mudam, né? O que os entrevistados te dizem sobre essas prioridades de uma maneira geral? As prioridades mudam porque são, assim, né, pessoas diferentes, mas no fim das contas é também muito parecido essa coisa, assim, são os sonhos, né, de todo o brasileiro, é aquela coisa de você conseguir conquistar a casa própria, de você conseguir ter acesso à saúde, educação, de você conseguir ter lazer, momentos de lazer, fazer viagens com a sua família. Eu acho que hoje, assim, quer voltar a ser CLT, eu repenso, porque... E aí, eu passo 8 horas da minha vida dedicando a uma empresa e não vejo tanto resultado, tanto retorno para mim. Porque, claro, a gente não vive só de contas e só de comida. A gente precisa de um lazer, eu tenho uma filha. O caso da Rafaela é assim, ela trabalhou com carteira assinada em muitos trabalhos diferentes, assim, desde telemarketing até como copeira em um abrigo da prefeitura, que era por contrato, né? E a mudança na vida dela, por exemplo, aconteceu quando ela engravidou. E aí se viu mãe solo, né? Ela cria o filho dela sozinha, sem auxílio do pai da criança. E ela viu que aquele salário dela, que era pouco mais do que um salário... Apesar de ter os benefícios da carteira assinada, era pouco mais do que um salário mínimo. Aquele salário não ia dar conta, né? Dela e de um filho morando no Rio de Janeiro, onde ela vive. E aí ela fazia já com um bico as faxinas, né? E aí ela viu que no serviço da faxina ela ia conseguir ganhar muito mais, assim. Como eu ganho por dia, eu tenho que saber administrar muito, porque senão a gente vê o dinheiro entrando, a gente quer gastar. Então eu aprendi a ter o controle financeiro, ainda não como eu quero, né, que é aquela questão de fazer a reserva, mas assim, é sempre uma emergência acontece. Os meus gastos hoje ficam em torno aí de uns 4.500, porque eu ainda pago prestação da casa, eu pago babá, eu pago escola, pago luz, pago internet de casa, internet de celular, porque a gente tem que ter, não tem jeito. A minha diária de faxina hoje está 250 e a de personal chefe 300. Por quê? Porque ela escolheu pagar uma escola particular para o filho, ela também vai a médicos particulares. Isso mostra muito também para a gente nessa questão da prioridade
E mais uma coisa que todos eles têm em comum, assim, quase todas essas pessoas com quem a gente falou questionam muito os serviços públicos e o tipo de assistência que o poder público de fato dá, sabe? Aquela coisa dos impostos que se paga, né? E o que se recebe de volta. Minhas filhas sempre estudaram no ensino público, né? A gente tinha feito lá atrás uma inscrição numa escola particular, né? Com certeza, se eu tivesse grana suficiente, eu botaria as duas no particular, e porque o ensino público é aquilo, né? A logística do ensino público, no modo geral, é precária. Agora, eles também falam sobre as dificuldades desse dia a dia de ser autônomo. Por exemplo, um dos entrevistados, que é o motoboy, ele sofre um acidente e ele não conseguiu contar com o INSS, né? Porque ele não tinha carteira assinada. O que eles dizem? Mesmo assim, eles cogitam, por exemplo, não voltar para a carteira assinada, mesmo quando eles passam por esse tipo de dificuldade? Nenhum deles, Natuza. Nenhum dos nossos entrevistados, assim, a gente acompanhou, ficou com eles, são 8 pessoas que a gente acompanhou aí durante algumas semanas no dia a dia mesmo, no trabalho, na vida, né, fora do trabalho. E nenhum deles cogita voltar para um trabalho formal, né, de carteira assinada. No que ele se atravessou, eu freiei e eu tirei dele, não caí com a moto, mas o meu pé bateu bem na roda dele. E aí, nesse dia, eu trabalhei com muita dor, não deixei de trabalhar, porque a gente trabalha por conta, então a gente não pode parar. Então, o cara que empreende, pode ser um microempreendedor, pode ser um grande empreendedor, ele acaba preferindo esse risco, né, de não ter os direitos, sabendo que vai ganhar um pouco mais. Tem questões, eles colocam essas questões, eu acho que tem que ser colocadas, né? Uma delas é essa, o Maicon, que fala pra gente que ele sofreu um acidente, inclusive ele dá esse exemplo, né? De quando ele sofreu um acidente, ele era motoboy, mas de carteira assinada, ele ganhava muito menos, mas foi um acidente sério que ele sofreu. E ele pôde contar com auxílio e ficar despreocupado em casa, se recuperando. No meu primeiro acidente, eu era CLT, aí tive meus benefícios, fiz perícia no INSS, fiquei afastado. Então, para mim foi tranquilo, entendeu? Depois ele sofreu um outro acidente quando ele já era empreendedor autônomo e ele não pôde contar com esse auxílio, né? Isso, ele disse que foi uma das piores épocas da vida dele, foi muito difícil. Já no segundo acidente, que foi do joelho, que eu já era autônomo, aí já foi mais complicado, porque você não tem aquele benefício. Hoje eu já penso de outra forma. Hoje eu já pago meu INSS, porém eu não tenho um seguro ainda, mas estou querendo fazer. Isso fez mudar a cabeça dele, ele inclusive hoje paga, né? Ele a maior parte, todos eles na realidade, só um dos nossos entrevistados que não é, todos eles são microempreendedores individuais, né? Então pagam ali o seu MEI para ter alguns direitos garantidos. Eles dizem que mesmo assim compensa. A gente perguntou sobre isso, né? Mesmo com essa incerteza, compensa por esses ganhos muito maiores. É meio que assim, a vida hoje, sabe? Você perguntou para eles como é que eles vão fazer na aposentadoria? Sim, isso é as respostas são bem curiosas. Alguns dos que são um pouco mais velhos, né? Porque a gente tem uma faixa ali de 25 a 35 anos. Os mais novos falam assim, aquele discurso que está muito presente, eu acho que nessa faixa etária, de que aposentadoria eu não sei nem o que é isso, acho que nunca vou me aposentar, né? Muitos dos mais novos falam isso. Mas, por exemplo, o Maicon, o Fábio, que são motoboys, a Rafaela, que já tem essa faixa mais aí dos 35 e tem uma família, né? Tem mais preocupação com o futuro. Eles se preocupam com a aposentadoria, eles todos têm aí o MEI, né, que garante uma aposentadoria, mas no discurso deles eu lembro do Fábio falando assim, eu sei que eu vou ter minha aposentadoria garantida pelo MEI, mas eu sei que eu não vou ganhar, por exemplo, com essa aposentadoria nem perto do que eu ganho agora, né? Então, assim, ele já está começando a se organizar para guardar dinheiro, para investir. Todos eles têm muito essa visão também do investimento, né? De pensar em algo privado, para além da aposentadoria garantida pelo MEI.
Bom, lembrando que no caso do MEI, que é o microempreendedor individual, todo empresário, todo microempreendedor é obrigado a recolher o INSS. Então, nesses casos, essa aposentadoria não ficaria descoberta. Caroline, antes de me despedir de você, quando a série vai ao ar? Olha, a série vai ao ar a partir do dia 2 de junho, que é uma segunda-feira. São 3 episódios, sempre às 11 horas da noite, depois do Jornal das 10 da Globo News. Bom, então nesse caso estaremos lá postos para assistir. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Natuza. Tchau, tchau. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Wagner Guilherme Alves da Silva. Wagner, eu acabei de falar com a Caroline, que está produzindo uma série de reportagem sobre essa geração que não curte a CLT. Eu queria que você explicasse que fenômeno é esse, quando essa insatisfação começa a ficar tão latente a ponto de chamar a atenção e como isso foi mudando ao longo do tempo, porque agora me parece mais forte do que nunca, né? Essa aversão à CLT. Essa insatisfação ficou muito notória com os fenômenos das redes sociais, porque foi capturada por influenciadores digitais, profissionais desse universo chamado marketing digital, e instrumentalizada como uma certa amostra do que a vida pode ser para além da CLT. Uma das integrantes do nosso laboratório acabou de publicar uma pequena nota explicativa sobre como os memes em torno da CLT foram apropriados por esses influenciadores para dar um boost nas suas plataformas discursivas, nessa ideia de empreendedorismo digital. Um estudo mostrou que influenciadores têm aproveitado essa insatisfação dos trabalhadores para vender a ideia de que é muito mais fácil ganhar dinheiro na internet, com cursos de empreendedorismo digital. Essa mesma pesquisa monitorou milhares de contas de pessoas que investiram ativamente para crescer no Instagram e descobriu que a grande maioria delas não conseguiu sair do lugar. Mas a verdade é que a insatisfação com o emprego formal, ela não é um fenômeno novo, né? Porque ela não é um fenômeno relacionado a essa conjuntura. A natureza do trabalho no Brasil é profundamente desigual, então os trabalhadores já se mostraram insatisfeitos com as condições do trabalho, com as dinâmicas às quais são submetidas, as restrições econômicas que o salário os coloca há muito tempo. O que acontece agora é que pela primeira vez na história, não pela primeira vez na história, mas eu acho que agora de uma maneira muito significativa e de uma maneira muito capilar por conta das redes sociais, toda essa insatisfação com a estrutura social, com a estrutura injusta e muito conectada com o nosso passado colonial, ela é capturada e devolvida numa solução simplista e individualista. Então, esquece-se a estrutura social, esquece-se a natureza informal, precária do trabalho, da organização do mundo do trabalho no Brasil e apresenta-se uma solução. Mas se você abandona a CLT e você vai para o empreendedorismo digital, se você se torna um PJ, você pode fazer muito melhor. Você não terá um chefe, você não vai ter que pegar um ônibus lotado. Medo de ser CLT é qual? Andar de ônibus todo dia. Vou bem falar o que ela falou pra mim, porque é o pensamento de alguns jovens. Eles acham que CLT é pobre. A revolta com a CLT, ela não é nova porque ela não é uma revolta, em relação às condições desiguais de trabalho. Ela é uma revolta às condições de transporte, ela é uma revolta em relação às condições de sobrevivência das classes trabalhadoras brasileiras que não conseguem sobreviver com o salário que recebe, que são expostas a rotinas humilhantes, exaustivas de trabalho, extremamente hierárquicas e situações em que elas não se sentem representadas. O que é de novo nesse fenômeno é como que essa revolta, ela é capturada, toda a estrutura social que a sustenta, ela é escanteada e ela é apresentada como, olha, mas você pode fazer diferente, você pode se tornar um empreendedor, você pode criar a sua conta online e ganhar muito dinheiro. Então todo esse processo de memificação da CLT, queimando CLTs, queimar-se diplomas, né, essa descrença em relação ao trabalho formal, essa descrença em relação às instituições de Estado, à educação, às políticas públicas, ela é capturada e apresentada como, olha só, existem alternativas, e a alternativa é você. Você já disse, então, que essa aversão à CLT, ela é impulsionada
pelas redes sociais e ela engloba outras circunstâncias da vida desses trabalhadores que não tem a ver apenas com o trabalho, mas o próprio ato de ir para o trabalho ou o próprio ato de chegar em casa muito tarde sem poder ter tempo para ajudar um filho na escola, etc. e tal. Mas eu fiquei com uma dúvida sobre a faixa etária e a classe social. Esse fenômeno mais forte agora de aversão à CLT, ele pega uma faixa etária em particular ou uma classe social em particular mais do que em relação às outras? Sim, ele é um fenômeno que se populariza muito entre os jovens, que são nativos digitais, que consomem a internet o tempo todo e que têm na internet um espaço em que eles imaginam e produzem ideais e ideários de futuro, muito comumente entre jovens que observam seus pais, familiares, tios, saindo de casa muito cedo, chegando muito tarde, sempre tendo que fazer muitos bicos e nisso, né, que a gente chama de viração. Você vai fazendo muitos bicos para conseguir dar conta de pagar todas as contas no fim do mês. E jovens que estão tentando, que olham para colegas ou então para outros casos de pessoas que foram para a universidade que agora estão desempregadas ou que estão atuando fora da sua área de formação porque não conseguiram ser absorvidas pelo mercado de trabalho. Então esses jovens olham para essa estrutura de trabalho, para exemplos muito próximos, né? E veem que, olha, não está dando certo, os meus pais estão trabalhando muitas horas, chegam em casa, tem muitas histórias horríveis para contar em relação a chefes, em relação a clientes, enfim. Uma coisa que eu acho muito interessante de se observar é pessoas, né, jovens que não tiveram sua primeira experiência de trabalho, mas que já se apresentam como completamente opostos ao CLT, e aí você vai tentar estabelecer contato, mas você sabe o que é um trabalho CLT, o que é um trabalho regulado pela CLT? Não, mas imagina, não tem horário, vou trabalhar demais, vou ficar muito tempo fora. Então eu acho que essa mediação das redes sociais é fundamental. Uma pesquisa da FGV mostra que 67% dos autônomos gostariam de ter um emprego com carteira assinada. E, além disso, quase 45% atuam na informalidade e dizem que fazem isso por necessidade e não por escolha. A gente está falando de dois Brasis aqui, né? Esse Brasil mais jovem, altamente impactado pelas redes sociais e que se move por essas ideias de empreendedorismo e por aí vai, e um Brasil que ainda acha melhor a opção mais tradicional. O que esses dados nos dizem sobre esse discurso de que empreender é sempre uma opção mais livre e desejável? Eu vou misturar as coisas e vou te dizer que não existem dois Brasis. Eu acho que esses dois Brasis, eles estão juntos, né? O trabalho formal e o trabalho informal, eles não são opostos, né? As pessoas transitam. As pessoas, às vezes, têm um trabalho formal de segunda a sexta, das 7 às 8 e fazem 1000 bicos. E vão vender coxinha no final de semana, vão fazer bordado para complementar a renda. Essas coisas existem. Mas o fato é que quem vive na informalidade há muito tempo entende que é impossível sobreviver apenas na informalidade, porque você tem componentes da vida que precisam de previsibilidade. E o trabalho informal, ele é altamente imprevisível. Você não tem condição de assegurar se você vai ter aquela quantidade de dinheiro naquele exato momento. Mas é muito comum você ver pessoas saindo do trabalho informal, indo para o trabalho formal e também voltando para a informalidade, porque as condições de trabalho não foram boas, porque o salário era insuficiente, porque as condições de transporte eram horríveis, então preferem voltar para a informalidade. Eu acho que as pessoas estão querendo bons trabalhos. Eu acho que esses dados mostram para mim, né, uma percepção de que sim, o trabalho formal, ele não é demonizado, ele não é uma coisa horrorosa, mas que uma pergunta que eu me faço é por que é tão popular agora essa campanha contra o trabalho informal? E olhar para os dados, e a gente faz pesquisa etnográfica, a gente conversa com as pessoas que vão justamente estar nessa transição. Ora estão no trabalho formal e vão para o trabalho informal e migram de volta para o trabalho informal. E quando você pergunta é justamente sobre isso. Não gostei das condições de trabalho, eram horrorosas, fui maltratado. As pessoas querem ter segurança. As pessoas querem ter condições de assegurar que vão pagar suas contas. As pessoas querem se programar. Eu prefiro mil vezes o CLT por conta que, como você falou, da segurança, das leis que vão ter do meu lado, questão de ter a segurança mesmo do trabalho. Não
Quando eu trabalhava autônomo, era assim, tipo, posso não receber o tanto, ou vou receber menos, aqui eu tenho meus direitos trabalhistas normal, então facilita. Uma saída para esse momento é criar bons trabalhos, bons postos de trabalho, com boas condições de trabalho, com bons salários, porque a gente ainda está falando de um Brasil que muito recentemente teve um processo de escravidão, um Brasil em que relações hierárquicas pautam a relação de trabalho, um país que ainda tem uma relação muito servil constituindo o seu mercado de trabalho. Tem um ponto aqui que eu queria te perguntar. Quando um trabalhador sai de um emprego com carteira assinada, ele perde o quê? Acho que vale a pena você explicar. Sim, ele perde a sua proteção social, né? Ele perde acesso ao direito de se adoecer e está amparado pela legislação, ele perde seguro-desemprego, ele perde uma série de benefícios que são garantidos a ele por lei. Entre os direitos trabalhistas estão a jornada de até 44 horas semanais, 13º salário, horas extras remuneradas e férias também remuneradas, com adicional de 1/3 do salário. Os trabalhadores com carteira assinada também têm direito ao FGTS, seguro-desemprego e licença maternidade ou paternidade. Já os deveres, o funcionário CLT deve cumprir a jornada de trabalho imposta pela empresa, executar as tarefas conforme a função e seguir as normas internas de onde trabalha. Então, se ele ficar doente, ele tem acesso a uma certa quantidade de tempo para se recuperar, ele pode acessar o INSS, ele pode aplicar para seguro-desemprego, seguro-doença, enfim, esses imponderáveis da vida, de certa forma, são pensados pela relação de trabalho formal no estilo da CLT, né? E no momento que ele sai, ele perde tudo isso. Então, se ele está indo no trabalho, é isso que eu falo, né? Da necessidade de ter alguma segurança na vida. Se eu estou no trabalho informal e se eu vivo daquilo que eu vendo e ganho hoje, se eu fico doente, como é que fica essa conta? Um outro componente muito importante para pensar essa equação, pensando os dados da FGV, é o fato de que o Brasil, por conta das suas políticas de inclusão, de reparação histórica, formou muita gente. E isso é uma questão fundamental, importantíssima. E essas pessoas não foram absorvidas pelo mercado de trabalho. Então essas pessoas estão fazendo muitas outras coisas. Então nós temos a percepção de que elas mereciam estar ganhando muito mais do que elas estão agora. E isso também conta para o fato de que a percepção de que o trabalho é ruim seja tão grande. Por quê? Porque elas são formadas, são pessoas educadas, são pessoas que passaram por uma trajetória universitária. E muitas vezes as pessoas estão ecoando na internet, dizendo esse movimento gigante agora de que queime o seu diploma. Não é à toa, a gente tem um contingente gigantesco de doutores, mestres e graduandos que não foram absorvidos pelo mercado de trabalho e que estão fazendo muitos gigs, muitos trabalhos informais para sobreviver. E o Brasil consegue ter tantos empreendedores assim? Assim, é factível essa ideia de que todo mundo pode ser empreendedor? Não é. Esse modelo é um modelo que já se mostrou que não é viável. Eu acho que... eu sempre me perguntaram recentemente, mas você é contra, então, o empreendedorismo? Não, eu acho que a gente precisa pensar isso de maneira séria e não vender esquemas de pirâmides de sonhos que não se sustentam na realidade. Então, dá para todo mundo ser empreendedor? Todo mundo quer ser um empreendedor? As pessoas realmente querem ser empreendedoras? Será que elas não gostariam? As pesquisas mostram isso, que as pessoas preferiam ter um trabalho regulado, um trabalho com direitos, mas um bom trabalho que desse conta de que elas pagassem as contas, de que elas tivessem uma vida decente, digna e justa. As pessoas preferem isso. O fato é que elas não encontram. E porque elas não encontram, elas vão buscando saídas, vão buscando soluções. No momento em que o Estado já não é mais visto como mediador, as pessoas já deixaram de achar que o Estado vai fazer alguma coisa para ajudá-las. Então elas vão buscando no empreendedorismo social, no empreendedorismo digital, nessas ideias de empreendedorismo, vão criando seus negócios, vão fazendo muitas coisas, vão se virando. O problema do Brasil não é que a gente não tem condições de ter muitos empreendedores. O problema do Brasil é que a gente não tem bons empregos para todo mundo. Bom, eu te agradeço bastante por ter topado conversar aqui sobre esse fenômeno, né, do nosso tempo. Muito obrigada, Wagner, por ter topado conversar aqui com a gente no assunto. Muito obrigado, um prazer, gente. Espero ter ajudado de alguma forma. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser.
Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.